Brasil terminou a primeira fase da Liga Mundial de Vôlei com 9 vitórias e 1 derrota. E nos próximos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de julho, vai participar da segunda fase da Liga Mundial, que acontece em Mar del Plata, na Argentina. O Brasil está no grupo E, com Canadá e Rússia. Lembrando que no grupo D temos Argentina, Itália e também nós temos a França como um dos adversários do Brasil. Lembrando que dos dois grupos, com 3 países, classificam os 2 melhores para as quartas de finais. E aí teremos a fase final, o Brasil que tenta mais um título que não vem há 2 temporadas para o voleibol brasileiro. E nesse final de semana também foi encerrado os Jogos Regionais em Caraguatatuba. A 57ª edição teve o título de São José dos Campos na primeira divisão e Francisco Morato na segunda divisão. A cidade de Pindamonhangaba acabou terminando em 7º lugar, como você confere no quadro. Nós temos aí São José dos Campos campeão com 343 pontos, em segundo lugar Mogi das Cruzes com 281. Jacareí terminou em terceiro com 260, Taubaté em quarto com 230 e a cidade de Suzano terminou em quinto com 187. Pindamonhangaba terminou em 7º lugar, como falei, com 121 pontos. Já na segunda divisão, o título ficou com Francisco Morato, com 153 pontos contra 151 de Guararema. O terceiro colocado foi Poá, que antes de começar as competições no final de semana era o líder. Terminou em terceiro com 140 pontos. O quarto colocado foi Lorena com 133 e o quinto Guaratinguetá com 132. E agora vamos falar do futebol do Vale do Paraíba nesse final de semana. Nós tivemos o Guaratinguetá, o Taubaté e o Joseense em campo. Uma vitória, um empate e uma derrota. Pela Série B, o Guaratinguetá venceu o Icasa no sábado à noite por 3-0 e se recuperou na Série B, mesmo ainda estando na zona do rebaixamento, mas a vitória voltou e o Guaratinguetá agora se prepara para enfrentar o São Caetano na próxima rodada, numa sexta-feira à noite, às 9 horas, jogando em São Caetano do Sul. O Taubaté conseguiu um empate jogando contra o Santo André na abertura da Copa Paulista no Joaquinzão. O empate foi por 0-0 no domingo de manhã. Pelo mesmo campeonato, o Joseense foi derrotado para o Juventus fora de casa por 1-0. Voltando a falar de Série B do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conseguiu uma bela vitória na volta ao Pacaembu. Olhou o ABC por 4-1 com mais uma bela exibição de Valdívia. E agora o Palmeiras se prepara para enfrentar o Figueirense fora de casa no próximo sábado. Falando agora da Série A, nós tivemos mais uma derrota do São Paulo. São Paulo que chega a 8 jogos sem vencer, a 5ª derrota consecutiva. Dessa vez a estreia de Paulo Autori acabou sendo contra com vitória e os donos da casa venceram por 3-2. Mesmo com o Rogério Ceni marcando um gol de falta, mas o mesmo Rogério acabou tomando outro gol de cobertura. Destaque para Max Biancucci, que marcou 2 vezes contra o tricolor. Ainda falando da Série A, o Santos goleou a Portuguesa por 4-1, com 2 gols marcados por Neilton e 1 por Giva, eles que são os novos meninos da Vila. Ainda na rodada, o Corinthians acabou sendo derrotado para o Atlético Mineiro jogando no Pacaembu por 1-0, gol marcado por Rosinei. Aliás, o Atlético poupou grande parte dos seus titulares pela final da Liga Libertadores que temos nessa quarta-feira entre Atlético Mineiro e Olímpia. Lembrando que o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira para decidir a Recopa Sul-Americana contra o São Paulo. O Corinthians, que venceu o primeiro jogo por 2-1, joga por um empate no estádio do Pacaembu.